E aí eu quero falar um pouquinho sobre Maria e Marta, irmãs unidas pelo sangue. Elas são unidas pelo sangue. Se nós fôssemos fazer aqui um top 3 das famílias mais próximas de Jesus, com certeza a família de Lázaro, que é Marta, Maria e Lázaro, estaria ali encabeçando o top 3. Eles eram muito próximos de Jesus. Vamos lá? Diz assim a palavra do versículo 17, 11, capítulo 11, do 17 ao 35. Diz assim: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, lhe disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Então Jesus chorou. Amém? Só até aí. Então Jesus chorou. A Bíblia, ela fala muito sobre irmãos. Existem 2 palavras que a Bíblia fala sobre irmãos. Existe a palavra do filho pródigo, que é aquela palavra onde o filho mais moço sai de casa, pede os bens ao seu pai, e o seu pai entrega os bens, e a Bíblia diz que dissolutamente ele gasta tudo, mas o irmão mais velho fica ali dentro de casa, e o irmão mais velho sempre acompanha o pai. Quando o irmão mais novo retorna, o irmão mais novo retorna, o filho mais velho fica chateado com o pai, que o pai estava dando uma festa. Vocês já sabem da história. Também fala da questão de 2 irmãos. 2 irmãos, um que disse que o pai chama assim: olha, vamos trabalhar, e ele diz assim: olha, eu não vou. Aí chama o outro, diz assim: vamos. O outro diz: eu vou. E aquele que disse que não ia, acabou indo. E aquele que disse que ia, acabou não indo. Então, quando a Bíblia ela traz a questão de 2 irmãos, ela vai trazer atitudes antagônicas, ou seja, atitudes opostas, comparando aquilo que um irmão fez e aquilo que o outro irmão não fez. Então a Bíblia ela sempre vai trazer essas questões. E na questão de Marta e Maria, ele vai falar sobre essa questão. Eu quero trazer a lume a nossa reflexão o seguinte: 2 irmãs são criadas na mesma casa, vieram da mesma mãe, mas nas mesmas situações, elas tomam decisões distintas.
tomam decisões distintas. Então vamos lá. Antes de entrarmos no texto que foi citado, que foi lido, eu quero convidar vocês a ir lá para o livro de Lucas, capítulo 10, versículo do 38 ao 41. Vai dizer assim: porque 3 vezes, pelo menos 3 vezes, essa família vai aparecer na Bíblia. Então vamos lá. Vai dizer assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Maria o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Preste atenção. Primeira coisa que é necessário analisar aqui, versículo 38. Jesus estava chegando com os 12 discípulos. Então era 12 mais 12 discípulos mais Jesus. Eles chegaram na casa de Marta e de Maria. Qualquer pessoa aqui, qualquer mulher que eu perguntar para você aqui, se chega 13 pessoas de viagem visitando a sua casa, qual a primeira coisa que você sai para fazer? Comida. Ou tem aquelas pessoas quando chega de repente que você não arrumou a casa, né? Vai lá e tenta dar uma penteadazinha na casa, troca os lençóis ali da cama, dá uma cheirada na rede, porque não vai ter cama para todo mundo, vai ter gente que vai ter que dormir em rede. Deixa eu ver. Essa rede aqui ainda dá para usar. Dá uma cheiradinha na rede, essa aqui ainda dá para usar. E vai colocando, e você começa a preparar a comida para aquelas pessoas. Então veja, Maria, ela ficou desse jeito. Quando ela olha e observa que tem 13 pessoas chegando na sua casa, o que acontece? Ela se aperreia e vai fazer comida. Mas em contraponto, a sua irmã Marta vai e senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Olha só. E aí ela está lá cozinhando, está fazendo, se mexendo para lá e para cá, e é comida para 13 homens que estavam de viagem. E ela começa a fazer, e lava o arroz, e cata o feijão, e coloca ali a carne no fogo, e corta a verdura. E ela se aperreou e disse assim: Senhor, eu estou trabalhando aqui, e minha irmã está aí parada, ouvindo o senhor não se incomoda com isso não? O senhor não está incomodado com o que ela está fazendo não? Eu fico trabalhando e ela fica aí ouvindo, dizendo assim: Marta, você está inquieta, você está aperreada. Preste atenção, Maria escolheu a melhor parte. A primeira coisa que eu quero ressaltar para a gente, depois a gente ainda vai para o texto que nós lemos, aqui é só introdução. Primeira coisa, dentro da nossa casa, na casa de Deus, porque observe, Marta, ela estava preparando, estava trabalhando, mas ela estava trabalhando para uma pessoa. Para quem era? Jesus. Ela não estava trabalhando para qualquer pessoa, ela não estava se entretendo fazendo qualquer coisa, ela estava preparando comida para Jesus e para os seus discípulos. Então dentro da casa sempre vai ter assim, terão pessoas que irão trabalhar para o Senhor, mas terão pessoas que irão trabalhar na adoração. Vão estar mais preocupados com a devoção do que a ação. E tem gente que está mais preocupado com a ação do que com a devoção. E qual que está errado, pastor? Nenhum. Você imagine se na igreja nós tivéssemos pessoas que simplesmente adorassem. Quem ia fazer as coisas? Ninguém. Aí você imagine se na igreja nós tivéssemos pessoas só que fizessem as coisas. Quem ia fazer a parte da eclesiologia da igreja? A parte aqui do culto, quem ia cantar, quem ia louvar, quem ia pregar? Não, uma pessoa completa a outra. Mas pastor, Jesus disse para disse para Marta que Maria escolheu a melhor parte. Sim, ela disse que Maria escolheu a melhor parte, mas não disse que Marta estava errado. Ela só disse assim: Marta, você está muito inquieta. Você está se incomodando às vezes com coisas pequenas que não era para você se incomodar. Faz o que você está fazendo e deixa Maria fazer o que ela está fazendo.
Então, quando é um perigo, às vezes, a gente ir para dois extremos. O importante é que a gente fizesse, trabalhasse na obra de Deus, mas nunca esquecesse da devoção de Deus. Eu posso na minha casa estar lavando a minha louça, eu posso na minha casa estar varrendo a casa, mas eu nunca posso esquecer da devoção. Eu posso estar com o rádio ligado, ouvindo, louvando a Deus, na minha ali, preparando a minha comidinha para o meu marido lindo. Cadê os maridos lindos aqui? Levanta a mão, os maridos lindos. E só tem 2 maridos lindos, misericórdia. Então vê, você está preparando a comidinha lá para o seu marido. As mulheres que têm marido lindo, levanta a mão assim para eu ver. Oh glória, só a minha levantou. E a irmã da Cida. Foi? Aí foi, irmão Paulo. Deve tomar um tapa para levantar a mão aí, não foi? Então veja, às vezes você preparando ali a comida, der volta para o seu marido, você pode estar louvando a Deus. Você não precisa ir para dois extremos. Mas na igreja sempre vai ter. Quando você vê o irmão trabalhando, deixa o irmão trabalhar. Quando você vê o irmão adorando, deixa o irmão adorar. Cada um tem o seu papel no reino de Deus. Amém? Aí você vai falar assim: ah pastor, você está falando besteira. Ou não, vamos lá para João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1, do versículo 1 ao 13. Olha, a gente vai ver essa família novamente. Olha o que vai dizer. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparavam um jantar para Jesus. Quem preparava? Para Jesus. E quem estava servindo? Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Passa lá, Pedro. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelo. Lá no primeiro trecho que nós lemos, o que Marta estava fazendo? Trabalhando. O que Maria estava fazendo? Aos pés de Jesus, adorando, aprendendo. Agora nesse texto, o que Marta está fazendo? Servindo. E o que Maria está fazendo? Adorando. Pegou o frasco mais caro que tinha, quebrou, molhou os pés de Jesus, enxugou com os próprios cabelos. E aí Jesus não diz nada para Marta. Por quê? Porque na casa de Deus é necessário quem trabalhe, mas é necessário quem adore. Se você conseguir fazer as duas coisas, amém. Faça e adore em nome de Jesus. Amém? Então vocês entenderam aí pelo menos o antagonismo, a diferença de uma para outra. Numa mesma cena, numa mesma oportunidade, que as duas eram diferentes. Aí a gente volta a página um pouquinho e vai para o texto onde a gente leu, e aqui eu vou entrar na mensagem propriamente dita agora. Preste atenção. No versículo 21, Marta, ela vai falar a sua primeira frase. Marta, nesse texto, ela vai falar 2 frases. A primeira, ela vai dizer assim, versículo 21, e disse Marta: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Essa foi a primeira frase de Marta, nesse texto. A segunda frase de Marta está no versículo 24, que diz assim: Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Preste atenção, olha aqui para mim. Jesus chega, Marta vai dizer assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, preste atenção, meu irmão não teria morrido. Jesus disse assim para Marta: Marta, não se preocupa não, porque teu irmão vai ressuscitar. E aí ela vai dizer assim: Senhor, eu sei que no dia da ressurreição meu irmão vai ressuscitar. Dois extremos que Marta vai aqui. Primeiro, a primeira frase dela está no passado. Ela está dizendo: ah Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta está presa ao passado. Existe um perigo na nossa vida quando nós nos prendemos ao passado. Ah, se eu tivesse feito desse jeito, eu não teria
como não teria acontecido isso. Ah, se eu tivesse casado com João e não tivesse casado com José, a minha vida seria outra. Aí não deu certo, separou, não pensa mais nem casar. Ah, se eu tivesse escolhido o trabalho A e não tivesse escolhido o trabalho B, tinha dado certo. Ah, fulano me magoou, pisou no meu calo, nunca mais eu quero saber de igreja. Presta atenção, meu irmão. Viver no passado, ele te traz excesso de passado, ele traz frustração. Quem olha para trás, quem vive olhando para trás, nunca vai para frente. Marta parece que estava presa ao passado. E tem gente que é desse jeito, só vive atrás, não vai para frente, não anda, é que nem caranguejo, né? Só anda para trás. Esqueça o passado, bote um ponto final, viva o presente e olhe para o futuro. Amém? Segundo extremo de Marta, versículo 24, ela vai dizer assim: olha, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Primeira frase, Marta está onde? Agora na segunda frase, Marta está onde? No futuro. Ou ela está no passado, ou está no futuro. Segunda lição que eu quero trazer para você: excesso de futuro nos traz ansiedade. Você sabe qual é uma das maiores doenças que existe no século? A ansiedade. Ansiedade. Tem gente que olha tanto para frente e também esquece de viver o presente. De um tempo para cá eu conheci uma doença chamada ansiedade. Não que eu tenha tido, pelo menos eu penso que não. Mas eu tenho amigos que tiveram problema de a ansiedade como uma patologia mesmo, e tomam até remédio porque sente um sufoco, excesso de ansiedade. Eu estou sufocado, desmaia, e ansiedade, ansioso. O excesso de futuro nos traz ansiedade. Então quando a gente vive no passado e vive também só olhando lá para frente, esquece de viver o hoje. E esquece que o amanhã, que o hoje é a base para que eu viva o amanhã. Eu não consigo ter um amanhã bem sólido se eu não construir uma base sólida no presente. Marta vai dizer: eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele vai dizer: eu sei que no futuro. Aí Jesus vai dizer assim: Marta, ele não vai ressuscitar não, eu sou a ressurreição, a vida. Jesus dá um choque nela e traz ela para o presente, diz assim: não, ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Viva o presente hoje, esqueça das mágoas do passado, olhe para o futuro com perspectiva, mas viva o presente. Amém? Tem gente que faz tanto projeto para o futuro e não projeta o presente para chegar lá na frente. Não é verdade? Você conhece alguém assim? Você pode dizer amém? Segunda questão, ainda no versículo 21. Ela vai dizer: Senhor, se o meu irmão estivesse aqui, o Senhor não havia morrido. Ou se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido. Segunda questão, ela levanta questões com Deus, com Jesus. Ela vai questionar Jesus. Você pode questionar Jesus? Pode. Mas o que você vai ter de Jesus? Respostas. Marta, ela era muito prática. Eu vou questionar Jesus? Vou. E o que eu terei de Jesus? Respostas. Ele vai me responder: Senhor, por que isso na minha vida? Por que isso está acontecendo? Perguntou. Jesus vai dizer: porque lá atrás você não fez o que era para ser feito. Só respostas. Só respostas. Jó, ele fez uma série de questionamentos a Deus, e Deus deu uma série de respostas a ele. Só resposta, só resposta, só resposta, só resposta. Você quer resposta de Deus? Então pergunte a Ele. Aí você fala assim: pastor, mas Deus não me responde. Será que você tem pelo menos perguntado? Você tem pelo menos perguntado? Será que você tem pelo menos orado, tirado um minuto para conversar com Ele, para dialogar com Ele? Senhor, Deus não me responde. Mas você pelo menos perguntou. Eu aprendo com Marta que quando eu pergunto a Deus, quando eu pergunto a Jesus,
eu tenho resposta. Ele não me deixa, como a gente diz, né, no vácuo. Ele me responde. E aí agora a gente vai para Maria. Vamos lá? Ainda em Marta, versículo 28. Olha o que vai dizer. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria, e disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando a você. Preste atenção. Marta, com tudo isso, ela foi para casa com o seu irmão ou sem o seu irmão? Lázaro já havia ressuscitado aí? Não. E aí agora Maria entra em cena. Vamos lá, versículo 32. Olha o que Maria vai dizer. Onde o colocar... versículo 32. Vai dizer assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês já ouviram essa frase antes? Marta falou a mesma coisa, não foi? Só que a impressão que eu tenho é que Marta falou assim, com o nariz meio que empinado, de pé, falando assim: ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque olha como é que Maria fala, teria morrido, versículo 33, Pedro. Vai dizer assim: ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Olha só, enquanto uma perguntou, teve resposta. Quando uma chorou, incomodou Jesus. Quando eu me derramo perante ao Senhor, às vezes você não quer chorar. Tem crente batista que fala: ah, pastor, não. Irmão, se Deus tocar no teu coração, se você tiver que chorar, chora. Chora. Se o louvor falar com a tua vida, chora. Eu não vou mandar e nem obrigar ninguém a chorar. Isso não vai ser doutrina. Mas se o teu coração estiver cheio de coisa, não se incomoda com quem está do teu lado, não. Se coloca nos pés do Senhor e chora. Se você quiser adorar, você adora. Essa atitude de Maria, sabe o que foi? Versículo 34, Pedro, coloca aí. Olha o que fez. Jesus vai perguntar: onde o colocaram? Perguntou ele. Aí vem e vê. Responderam eles. Vai, passa. E Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Quando ele olha para Maria e vê Maria chorando, ele não aguenta e chora também. Tem perguntas, Jesus questiona, mas aquele coração contrito ao Senhor leva também Jesus às lágrimas. As lágrimas. Às vezes você não tem uma palavra para dizer ao Senhor quando você está ajoelhado, quando você está orando a Deus, você não tem uma palavra. Mas se você tiver uma lágrima, o Senhor atende a tua oração. Ele entende o que você está querendo dizer. Quer chorar? Chora. Maria, mais uma vez, está prostrada nos pés do Senhor, chorando, chorando, chorando. E Jesus disse: aonde colocaram Lázaro? Disseram: colocaram ali. Jesus foi até lá. Jesus, ele vai até onde Lázaro está e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscita, vem para fora. E agora Maria vai embora. Mas agora Maria não vai com as mãos abanando, não. Ela leva consigo aquilo que ela foi buscar: o seu irmão. Eu pergunto para você nessa noite: nós precisamos de pessoas como Marta na igreja, pessoas que trabalham, mas existe um perigo muito grande de nós cairmos em achar, e fugiu a palavra agora, mas caímos no perigo em achar no ativismo, em estarmos em atividade na igreja, fazendo tudo na igreja. Isso nos traz mais próximo de Deus. Cuidado. Que às vezes você fazer muita coisa, isso às vezes nem te aproxima, te afasta.
Eu tenho que trabalhar na obra de Deus, mas eu não posso esquecer da minha adoração ao Senhor. Eu não posso esquecer. Eu tenho que ser Marta no serviço, mas eu tenho que ser Maria na adoração. Eu tenho que ser Maria na adoração. Não adianta eu ser só Marta. Eu tenho que ser Marta na disposição, mas eu tenho que ser Maria na adoração. Nós não podemos estar nos extremos de uma irmã e nem na outra. Não. Nós temos que estar no meio. Você sabe que a perfeição, ela está no meio, né? Um dia, Siddhartha Gautama, o Buda, ele estava ali atrás de alcançar o ponto mais alto do budismo. Diz que ele estava se alimentando com um caroço de arroz ao dia. A sua barriga era tão magra, que ele conseguia pegar na sua cervical pela sua barriga, para você ter uma ideia. E ele estava ali se autoflagelando. E ele ouviu um homem longe afinando um instrumento de corda, e ele fazia tum, tum, e tentava afinar um instrumento de corda, tum, tum. E aí ele teve uma luz na mente dele. Ele falou assim: a perfeição, ela está no meio. Se ele afrouxar demais a corda, ele não consegue tirar nenhum som, e se ele apertar demais, a corda rompe. Então a perfeição, ela vai estar onde? No meio. Jesus, ele foi crucificado aonde? No meio de dois ladrões. A árvore da vida estava onde? No meio do jardim. Um dia ele passou por um aleijado, e o aleijado começou, um cego, né? Desculpa, um cego, e o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o cego estava à beira do caminho. Jesus foi até o cego? Não, ele disse para o cego: traga ele ao meio, porque a perfeição está no meio. E Jesus Cristo disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos, eu estaria no meio. Então ele vai estar no meio de nós. Seja Marta no serviço, mas seja Maria na adoração. Procure o conhecimento da palavra de Deus. Busque em Deus conhecimento da sua palavra, dia e noite. Mas não perca a sua devoção. Coloque o seu joelho no chão, adore a Deus, chore diante dele, busque Ele. Nessa igreja, irmãos, a nossa igreja, Pibi Paraipaba, eu oro a Deus todos os dias e peço que ela seja balizada num tripé. Primeiro, oração. Segundo, adoração. E terceiro, a palavra de Deus. Não estou colocando uma maior do que o outro, não é que uma primeiro, não. São essas três: oração, adoração e palavra. Diga comigo: oração, adoração e palavra. Sou uma Marta que busca a palavra, mas sou uma Maria que adora. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser
vaso novo. Eu quero ser. Toda a igreja.